Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos então agora para o momento da palavra. E eu gostaria de ler com vocês um texto que está lá em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 11, 12, 13, 14 e 15. Deuteronômio, capítulo 11. Livro de Deuteronômio é o quinto livro do Antigo Testamento. Quinto livro do Pentateuco. Capítulo 11, versículo 11, 12, 13, 14 e 15. Amém? Glória a Deus. Podemos fazer a leitura? Amém? Glória a Deus. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as águas. Terra de que cuida o Senhor, terra de que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela, continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Desde que, igreja? Desde que? Desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente, versículo 13, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de servir, e de que, igreja? De todo o vosso coração, de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma. Versículo 14. Darei as chuvas da vossa terra ao seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Darei a erva do vosso campo aos vossos gados, e comereis, e vos fartareis. Pai querido, eu te louvo nesta hora mais uma vez, Senhor, aqui juntamente com a tua igreja, que nesse último dia do ano estamos aqui reunidos, neste lugar, nesta casa que nós nominamos Casa de Oração, que tem como endereço físico Igreja Presbiteriana Água Viva, Senhor, para buscar a tua face, para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome, para nós criarmos uma dependência do teu Espírito Santo, o qual eu peço, meu Deus, que nessa noite ele opere com poder em nossas vidas, fazendo com que nós possamos compreender esta palavra, e ao compreendermos, o Senhor nos dará também a força física, mental e espiritual, para que nós possamos praticá-la, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Amém, igreja? Queridos, nós, quando lemos esse texto, eu não quero ir para o contexto da história, que era relacionado a Israel, de uma promessa que Deus estava fazendo para eles, é claro, mas eu quero falar do ano que nós vamos entrar com a graça e a permissão de Deus, que é esse ano de 2026. Esse ano será um ano de responsabilidade. Será um ano de responsabilidade, principalmente para você que nasceu de novo, para você que tem o nome escrito no livro da vida. Esse ano Deus te chama, Deus nos chama para uma responsabilidade, para nós assumirmos um posicionamento diante dEle. E diante da sociedade, é claro.
Se você observar na Bíblia, há dois tipos de promessas na Bíblia. A promessa incondicional e a promessa condicional. A promessa incondicional é aquela que Deus faz que não depende do homem, do posicionamento do homem. Depende única e exclusivamente da vontade e soberania do Senhor. Da vontade absoluta, da vontade soberana dEle, do propósito dEle. Essas são as promessas incondicional. Por exemplo, ele fez uma promessa a Noé: não mais destruirei a terra por causa da maldade do homem, com dilúvio como fiz. Não dependeu do homem, foi uma vontade dele. Tá certo? Mas as promessas que são condicionais, elas dependem do nosso posicionamento diante de Deus. Depende de como nós nos posicionamos diante de Deus para que elas possam se cumprir nas nossas vidas. Por exemplo, a promessa de salvação. A promessa de salvação é para todos, mas nem todos alcançarão a salvação eterna. Por quê? Porque para alcançar a salvação eterna, o homem tem que se posicionar diante dele, reconhecer o seu pecado e reconhecer Jesus como o Cordeiro de Deus que veio em sacrifício da sua própria vida, morreu para que nós tivéssemos vida. Então depende da nossa posição em reconhecer que Ele morreu para nos salvar. Amém, igreja? Agora eu quero que você observe o versículo 12. O que é que ele está dizendo no versículo 12? Terra de que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Esqueça a terra física, esqueça que ele está falando de uma terra física e coloque o seu pensamento sobre o ano que está chegando. Para nós aqui hoje, Deus está falando, essa terra que eu falei lá no princípio, lá para o povo de Israel, o que Deus está falando para nós aqui hoje é, o ano que vai entrar, o ano que vocês vão possuir, a partir de daqui a 40, 50 minutos, é um ano em que os meus olhos estarão direcionados sobre esse ano, desde o início, para cuidar até o fim do ano. Agora, para dar aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos, e para isso Deus nos chama para uma responsabilidade. Observe, querido, que ele diz assim, no versículo 13, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno. De quê? Que mandamento é esse? Jesus é quem vai nos dizer, um novo mandamento vos dou. E ele diz assim, se obedecerdes os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o vosso Deus e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Interessante, queridos, é que nós queremos que Deus abra os céus sobre as nossas vidas, que Deus faça chover bênçãos sobre as nossas vidas, que Deus faça com que nós sejamos abençoados todos os dias da forma que nós queremos ser, mas nós não queremos nos condicionar à condição que Deus exige para isso. E deixa eu te falar uma coisa, não se contente com as bênçãos que você já tem. Sabe por quê? Porque muito mais Deus tem para nos dar, muito mais Deus quer fazer nas nossas vidas.
algo muito maior do que o que a gente já tem, do que o que a gente já vive. Por quê? Porque Deus, a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós projetamos. Mas nós não podemos só exclusivamente ficar naquela oração, me dê, Deus eu preciso, não. Deus quer que nós tenhamos mais compromisso com Ele como? Com a obra dEle, com o serviço dEle, com a igreja, com o corpo de Cristo, com o posicionamento para o qual Deus te chamou. Deus te chamou, Deus te justificou, Deus te santificou. Para quê? Para que você vá e dê fruto, e o fruto que você der, ele venha permanecer para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos dar um pulo lá no Novo Testamento, lá em Marcos, no capítulo 2, no verso 21 e 22. Nós vimos o Antigo Testamento. Agora veja o que Deus está falando. O próprio Deus em pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, porque Jesus é Deus, amém, igreja? E olha o que ele diz para nós nesse dia, nesse momento, nesta noite, nessa última noite de 2025. Amém? Está projetado aí? Tá. Ninguém, Marcos 2, 21 e 22. Ninguém, aleluia. Deixa eu botar aqui. Ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se primeiro vinho novo em odres novos. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Observe, querido, o que é que Deus está falando aqui nesse texto. A vinda do Senhor Jesus aqui na terra não foi para reformar o homem, foi para transformá-lo completamente. A vinda do Senhor Jesus aqui na terra, o seu sacrifício, foi para transformá-lo o homem completamente. Não dá para reformar o velho com o novo, não dá. O velho homem não tem capacidade de suportar a glória de Cristo. O velho homem não comporta a glória do Senhor. O velho homem não suporta a verdade da palavra. É por essa razão que ele vai dizer que necessário vos é nascer de novo. Então observe, nós queremos algo novo, mas nós queremos algo novo da parte de Deus, mas com os mesmos costumes antigos, com a nossa mesma perspectivas do passado, com as mesmas práticas do passado. Se nós queremos algo novo, temos que pensar em algo novo também, em nos transformar. Não podemos chegar diante de Deus com as nossas mágoas, com os nossos corações partidos por feridas que alguém feriu. Tem gente que carrega ferida aqui do tempo da mocidade, do tempo da adolescência. E como é que a gente vai receber o novo de Deus se nós não nos posicionarmos? Nós somos nova criatura e devemos pensar como tal, e devemos agir como tal.
para que Deus derrame algo novo nas nossas vidas, temos que aceitar a transformação pela palavra do Senhor. Temos que aceitar aquilo que Deus diz em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra tem que nos santificar. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Põe-se vinho novo em odres novos. Deus quer derramar sobre a igreja o Espírito Santo. O mundo vai de mal a pior. O mundo que não conhece a Cristo, e só conhece Cristo pelas bênçãos. Mas o mundo que não conhece a Cristo na sua essência, na sua verdade, vai de mal a pior. O mundo está sendo preparado para algo muito ruim, mas Cristo está preparando a igreja para algo novo, para ser tirada da terra, e você precisa entender isso. O Espírito Santo vai sacudir em 2026 a igreja dele, a igreja do Senhor Jesus, e você tem que estar preparado para isso, igreja. Você tem que assumir um compromisso com a obra do Senhor, você tem que assumir um compromisso, uma responsabilidade com a obra do Senhor, nesse ano de 2026. Não adianta a gente chegar aqui e fazer uma retrospectiva daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente deixou de viver, daquilo que a gente ganhou, daquilo que a gente perdeu, e a gente chegar aqui hoje e fazer um voto diante de Deus, eu vou mudar. Mas se a gente não mudar na nossa mente, se a gente não for transformado na nossa mente, não adianta. O ano de 2026 só vai mudar de número, mas as práticas velhas vai continuar do mesmo jeito, se nós não mudarmos a nossa mente, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2. Rogo pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos limpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente tem que entender isso, a gente tem que parar e entender isso. Não é só a gente vir no domingo, não é só a gente vir na terça, na quinta, na quarta, não. É a gente vir e entender o propósito de Deus nas nossas vidas. E no versículo 2 ele diz: entendeis qual é o propósito de Deus para a sua vida. Não se acomode a esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem uma mente transformada, nós não vamos compreender nunca a boa vontade do Senhor para as nossas vidas. Não vai se derramar vinho novo se nós estivermos com um odre velho. Não vai se colocar algo novo em algo velho. O velho não suportará o novo de Deus. A gente deve pensar como Cristo pensa, a gente deve agir como Cristo age, a gente deve falar como Cristo fala, a gente deve andar como Cristo anda. Algo novo Deus quer derramar sobre a sua igreja. Um vinho novo. Primeiras Coríntios capítulo 13, verso 11. A Bíblia nos diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Do que é que Paulo está falando aqui? De uma transformação de mente, uma transformação de pensamento.
queremos receber algo de Deus, algo novo, mas com pensamento velho, com pensamento arcaico, com pensamento como o homem do pecado. Não dá, queridos. Deus tem novidade de vida para mim e para você. Mas a gente precisa pensar como Ele pensa. A gente precisa chegar diante de Deus e dizer aqui: o que é que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui. E não colocar restrição. Ah, Senhor, eu não posso por causa disso. Eu não tenho condição por causa disso. Ah, Senhor, o Senhor conhece a minha vida. Deus sabe sim. Mas Deus não quer saber de nada disso. Ele quer saber se você está posicionado ou não. Aquilo que você diz, por causa disso ou por causa daquilo, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Lança sobre ele tudo isso que você diz: não posso por causa disso, não posso por causa daquilo. Quando ele te chamou, ele sabia do que você ia dizer por causa disso ou por causa daquilo. Quando ele te chamou, ele sabia que tudo isso iria estar na tua vida. Agora diz para ele: Senhor, eis-me aqui, faça segundo a sua vontade e o seu querer, e assume a tua posição de responsabilidade diante de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver a transformação que Deus vai fazer na tua casa. Você vai ver a transformação que Deus vai fazer no teu trabalho. Você vai ver a transformação que Deus vai fazer na tua rua, na rua que tu mora. Você vai ver a transformação que Deus vai fazer nesta cidade. Amém, igreja? Quando eu era menino, claro, falava como menino, agora eu cresci, agora eu sou crente, agora eu me converti, agora eu tenho uma nova identidade. Agora eu tenho um novo pai. Um pai que diz assim, ó, sabe, aí tem pessoas às vezes que diz assim: ah, porque meu pai me abandonou. Ah, porque minha mãe me abandonou. Ah, porque eu sofri, eu passei por isso, poucas e boas, e a minha mente está carregada desses problemas que eu sofri na minha infância ou na minha adolescência. Mas se lembre de uma coisa. A Bíblia diz que o Senhor dizendo: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Todavia, Deus falando: eu jamais esquecerei de ti, porque o teu nome está gravado na palma das minhas mãos. Deus não se esquece de você. Deus não vai te abandonar. E lembra do que está escrito em Efésios, queridos, que Deus, você foi eleito por Deus. Você já estava no radar de Deus antes da fundação do mundo. Seu pai ainda não existia, sua mãe ainda não existia, mas Deus já te via lá diante dele, com esse sorriso, com essa alegria, com o Espírito Santo trabalhando sobre tua vida. Aceita isso, porque nós temos mais dificuldades de aceitar o trabalhar de Deus nas nossas vidas, do que o que nos causou mal e que já passou. Deus tem algo novo. Deus tem algo novo para você, igreja. Entenda isso nessa noite. Deus quer derramar um vinho novo sobre a tua vida nesse ano de 2026. Deus tem algo novo para derramar sobre a sua vida. Amém, igreja? Paulo está falando de amadurecimento e de crescimento espiritual, onde a pessoa abandona a imaturidades, pensamentos infantis e reações impensadas, buscando uma compreensão mais profunda e madura da fé em Cristo Jesus. Eu não posso trazer
uma bagagem que me pesava nesse ano de 2025 e transportá-la para 2026. Eu tenho que começar diferente em 2026. Mas eu vou esquecer? Deus vai deletar tudo da minha mente? Não vai. De jeito nenhum. Mas Deus vai te dar suporte. Ontem no culto de oração aqui nós falávamos a respeito dos problemas das nossas vidas, que muitas das vezes nós oramos e pedimos a Deus: Senhor, me livra de tal e de tal problema, me livra de tal e de tal situações pelas quais eu estou passando. Mas a gente vai lá para João, como a gente viu ontem, João 17, e Jesus diz assim: Pai, não os peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. A gente vai para o Salmo 91, no versículo 11, no versículo 12, e o versículo 13. Ele diz assim, ó: Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos, segurando em tuas mãos, para que você não tropece com o teu pé em pedra alguma. Então, no nosso caminho, o que é que a gente entende com isso? Então, no nosso caminho tem pedras, que a qualquer momento nós vamos tropeçar sobre elas. Mas a diferença é que Deus está nos segurando. Se a gente vai tropeçar ou não vai tropeçar, não sei, não quero nem saber. O que eu quero saber é que Deus está segurando nas nossas mãos e nós vamos passar. Teja pedra, teja espinho, teja lá o que for, nós vamos passar, porque Deus está segurando nas nossas mãos. Nós vamos chegar do outro lado, sim. Não importa se o mar está revolto, nós vamos chegar do outro lado, porque Deus vai fazer vir um vento oriental e vai soprar sobre o mar, e ele vai ter que se abrir, porque o povo de Deus quer passar a uma terra que Deus preparou do outro lado para você, igreja. Não fique lamuriando: ah, Senhor, e essa dificuldade, não. Se Deus colocou na minha frente, se Deus colocou essa dificuldade na nossa frente, se Deus colocou essa dificuldade na vida do pastor Daniel, é porque Deus sabia que ele iria passar, porque Deus estava com ele. Deus está com ele, e ele vai passar, e ele vai voltar, e ele vai testemunhar, e a glória de Deus vai se manifestar nesse lugar. Só passa pela transformação em Cristo, só passando pela transformação em Cristo, para que Deus derrame o vinho novo neste ano que está chegando. Deus tem um vinho novo para a igreja dele, Deus tem um vinho novo para a sua vida. O vinho fala de alegria, o vinho fala de aliança. A Bíblia nos diz que Jesus chegou no casamento em Caná da Galileia e o vinho tinha acabado. Acabou o vinho, acabou a festa, acabou a alegria. Mas Jesus transformou, fez o primeiro milagre, transformando água em vinho, e a alegria voltou novamente. O vinho fala que no momento da nova aliança, Jesus pega o cálice contendo suco de uva e diz: este suco de uva é o sangue que será derramado em favor de muitos, é o vinho da aliança. Deus tem uma aliança com a igreja dele, através do sangue que foi derramado. Então, por isso, igreja, eu quero dizer para você nessa noite: se posiciona nesse ano que vai chegar,
Se posiciona porque Deus tem algo para derramar sobre sua vida. Primeiramente com compromisso com Deus, assume um compromisso diante do Senhor. Um compromisso de responsabilidade, não só de vir para a igreja, não só de vir para o culto, mas dizer: Senhor, eis-me aqui. Faça de mim segundo a sua vontade, faça de mim segundo o seu querer. Usa-me como o Senhor quiser, transforma-me como o Senhor quiser. E Deus vai fazer algo novo nas nossas vidas. Amém, igreja? Eu queria nesse momento que você curvasse a sua cabeça. E à medida que eu for orando aqui, vai colocando também diante de Deus, se você concorda, se você não concorda, se é diferente o seu pensamento. Mas, Senhor, a tua promessa é que os teus olhos vão estar na tua mente, do início ao fim, sobre nossas vidas. E o Senhor nos chama para uma responsabilidade. O Senhor quer derramar sobre nossas vidas algo novo. Mas ainda há em nós roupas velhas, pensamentos velhos. Ainda nós não estamos totalmente, Senhor, seguros daquilo em que nós cremos, para a gente dar um passo além do que nós temos dado. Senhor, nós não queremos só esse raso, nós queremos mergulhar, mas ainda temos medo, ainda carregamos alguns fardos que têm pesado sobre as nossas vidas. 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 e assim, regressando até aquele dia que nós tivemos a graça de encontrar com o Senhor. E de lá para cá muitas coisas foram deixadas para trás. Insistimos em segurar algo. E nesses últimos minutos de 2026, eu quero te pedir ajuda para a minha vida e para a vida da igreja que está aqui presente, que me ouve. Que o Senhor venha romper com as ataduras que ainda nos aprisiona esses fardos do passado que não são mais nossos, que não nos pertencem mais. Queremos, Senhor, tirar as roupas velhas, queremos despir do velho homem, da velha criatura, da velha natureza, e queremos nos vestir do novo. Queremos tirar as roupas adâmicas e queremos vestir as roupas de Cristo, do novo, que se renova cada dia em nossas vidas. Queremos, Senhor, abrir mão do odre velho e se rompe com a força do vinho novo.
E queremos, Senhor, o odre novo, queremos ser um odre novo. Queremos ser, Senhor, aquilo que o Senhor quiser que nós sejamos. Portanto, meu Deus, eu peço aqui nessa noite,